Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam cumprindo a quarentena e os procedimentos, né, para a prevenção contra o Covid-19. Esse é o meu primeiro recado inicial. Eu conto com vocês e vocês, como são profissionais de saúde e segurança do trabalho, estão estudando para isso, devem saber que é muito importante cumprir esses procedimentos, né? Mas hoje eu vim falar aqui com vocês sobre aula nova, né? Vamos falar sobre a continuidade de nossa disciplina. Vocês entendem isso? Entendem? Então eu preciso falar para vocês da CAT. A CAT vai dar continuação dentro da nossa disciplina, a comunicação de acidentes de trabalho, certo? Mas antes de falar desse documento importantíssimo para nós todos, trabalhadores e trabalhadoras que são regidos pelo sistema da CLT, certo? Eu gostaria de abrir um pequeno parêntese esse, certo? Para falar sobre a nossa última aula, certo? Nós tivemos uma atualização. O governo, no vai e vem das ondas do mar, lançou a regulamentação e os procedimentos técnicos para a obtenção do novo CA, certo? É a portaria 11.347, de 6 de maio de 2020. Voltando atrás, o governo federal volta a normatizar os procedimentos para a obtenção do CA, para renovação, emissão ou alteração do certificado de aprovação. Este que vocês já conhecem, né? E sabe que só é considerado EPI aquele que possui o certificado de aprovação. Então vocês já têm esse conhecimento prévio das nossas outras aulas. E aí, professor, mas mudou alguma coisa com essa portaria? Gente, pouquíssimas coisas foram acrescentadas, certo? A portaria editada pelo governo ainda considera a NR6, muito bom, como referencial normativo para a proteção individual. Então, todo o conteúdo da NR6 ainda está valendo, certo? Vale salientar que as alterações feitas nessa portaria, vão substituir alguns e acrescentar outros itens técnicos. Mas são coisas poucas, certo? Olha só. E aí vem a parte complementar de normatização, certo? E além do CA, essa portaria pede o quê? Que o EPI, certo? Ele tenha passado pelo Sistema Nacional de Metrologia e Normatização e Qualidade Industrial, o SINMetro, certo? Ele é um organismo de certificação de produtos, mas quem faz esse trabalho para o SINMetro é o Inmetro, que é o órgão fiscalizador, certo? E o órgão que testa os equipamentos. Então, continua a tendência que já vinha se falando. Antes, em alguns equipamentos, já se pedia o CA, né? Acompanhado do selo do Inmetro. Então, essa tendência continua, certo? Não se preocupem. Isso referencia o melhor cada vez mais na qualidade de um equipamento de proteção individual. E aí a gente vai ter, graças a Deus, né, aquele medo que a gente falava em sala de aula, vocês são meus alunos, se lembram, né? Da enxurrada de produtos Xing-Ling de proteção individual que ia chegar no Brasil. Não sei o que aconteceu, não quero saber de política, mas graças a Deus, alguém lá no governo federal teve a boa ideia de acabar com isso. E também acho que o protesto e a luta das indústrias de API aqui no Brasil, né? E a classe, né, prevencionista. Acredito que sim, voltando à luta e às entidades também do direito, certo? Normativo. Então, olha só, tem uns casos interessantes, mas eu vou disponibilizar essa portaria para vocês lá na plataforma e eu quero que vocês leiam porque é importante, certo? Eu vou disponibilizá-la, vou anexá-la lá e vocês vão ter. Leiam, aproveitem e leiam, não fiquem em casa só brincando, não é? Vamos estudar, que a gente precisa manter a nossa vida continuando, né?
Então eu vou mandar essa portaria para vocês. Dê uma lida nela. Eu só estou fazendo um arremate aqui inicial, tá bom? Porque a aula mesmo é de CAT. Então ela tem algumas curiosidades. Tem um item lá que fala da meia de segurança. Ah, meia de segurança? Ah, professor, mas eu já usei meia de segurança. Gente, onde é usado meia? Na proteção contra o quê? É simples, eu já falei isso para vocês. Meia é usada contra o frio. Em câmeras frigoríficas, o operador da câmera frigorífica não deixa de usar a meinha térmica. Você lembra dessa meia? Exatamente. Lembra-se que eu já falei várias vezes na classe, se a proteção não for completa, ela não é considerada proteção. Então você dá a calça térmica, a bota térmica e não dá a meia térmica, não é considerado proteção. Tem que ser o conjunto completo, entendeu? E essa meia, agora ela vai ter que vir certificada por quem produz. Então, o que a portaria diz que o produtor, fabricante, tem que certificar esse produto, entendeu? Aí ele que vai procurar os meios de certificá-lo, mas ele vai ter que certificar. Consequentemente, ele vai ter que usar o Inmetro, com certeza, que é o órgão mais competente e de confiabilidade no nosso Brasil para certificar, certo? Junto com o CA, que ainda será emitido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, volta a atuar na emissão do CA. E o CA será emitido no sistema da Secretaria de Inspeção do Trabalho, depois da análise da mesma. Então, a gente continua dentro dos padrões normativos da NR6. Né? Não teve tanta alteração assim, mas eu quero que vocês leiam para aprender, certo? Porque EPI, apesar de meia sola, não fiquem com raiva de mim, mas vocês sabem por quê, ele ainda, em algumas situações, em alguns tipos, né, de trabalho, ele é essencial. Então, olha só, interessante também, eu estava observando lá, e eu queria falar do colete. A portaria, agora, ela estabelece o colete, a prova de balas, né, como EPI, certo? Mas a responsabilidade sobre a qualidade técnica do colete vai ficar para o nosso Exército Brasileiro. Ele é o responsável agora, certo? Pela emissão do colete. Interessante, né, gente? Pela fiscalização. Então, todo colete que for produzido no Brasil, ou que vier de fora, terá que passar pelo crivo do Exército Brasileiro, certo? Para ser comercializado. Interessante, né? E eu acho que é o órgão mais competente para fazer esse crivo mesmo. O Exército Brasileiro tem conhecimento técnico. EPI exige que se tenha técnica, que se tenha conhecimento técnico. Não é verdade? Então, gente, voltando aí e encerrando, eu quero que vocês leiam, certo? A portaria que será disponibilizada para vocês na plataforma. Lembrando, a portaria também fala que o CA agora terá a validade de 5 anos, certo? Coisa boa, né, para as empresas que fabricam, vão ter um prazo maior de validade do seu CA. Tá bom, gente? Então, só um comentário breve que eu fiz, porque a nossa intenção agora é falar de CAT, né? A CAT, a conhecida CAT, famigerada CAT para algumas empresas, né? O que seria a CAT? Ah, professor, a CAT é aquela marca de pá carregadeira. Não, Caterpillar não. Brincadeira, gente. A CAT é a abreviação de comunicação de acidente de trabalho, que está na lei. Então eu falo um pouquinho para vocês da lei 8.203/91, que eu acredito que o professor Gervásio já tem falado nas suas aulas também, e a professora Angélica, né? Porque a lei 8.203/91 é a lei do INSS, a lei dos benefícios previdenciais e acidentários. E a CAT é justamente esse instrumento que vai garantir ao trabalhador a segurança do regime trabalhista em caso de acidente ou doença ocupacional. Então é um documento muito importante. Todo trabalhador tem direito à CAT desde que se acidente. Aí vem aquela velha pergunta: ah, professor, eu devo abrir CAT
mesmo se não tiver afastamento, pela regra, pela lei, sim, a CAT tem que ser aberta. Houve o incidente, o acidente, mesmo que não haja afastamento, tem que ser aberta a CAT. Eu não vou abrir um parênteses aqui para dizer o que acontece lá fora, porque aí você já tem ideia, não é? Vamos falar do oficial que deve ser feito. Mas a prática de mercado a gente sabe que é bem diferente mesmo, né, gente? Vamos olhar um pouco aqui a garganta para a gente iniciar, né? Então, a empresa, preste atenção, a responsabilidade de se comunicar o acidente de trabalho, certo? Ela é da empresa. A partir do momento que acontece o acidente, que o trabalhador foi acidentado, vai para o regime, para o sistema de saúde ser atendido. Houve o atendimento. Após o atendimento, o médico dá o laudo, com os dias de afastamento, com tratamento, com a internação, tudo naquele laudo que é muito importante, que é o atestado, né? Que é muito importante para a ACAT, porque lá vai dizer os dias do afastamento. Então vocês vão entender que a empresa, né, ela é responsável por isso. Por quê? Porque na questão financeira, até o 15º dia, a empresa ainda tem que pagar o salário daquele cidadão que está acidentado. Então vamos dizer que um cidadão se acidentou, um trabalhador, 30 dias, então até o 15º dia a empresa paga. Do 15º dia em diante, o INSS vai custear esse afastamento, tá? Não é tão bom que o INSS custeie, né? Porque aí vocês sabem quem está pagando isso, né? Somos nós. Cada trabalhador que se acidenta, cada trabalhador que entra no regime de afastamento, o custeio sai de nossos bolsos, que pagamos, né? Para isso. Entendeu? Mas vamos adiante. Então, deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Entenderam? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, correu hoje, tem até amanhã para abrir a CAT, certo? Para abrir a CAT no sistema do INSS, tá bom? E aí eu vou dizer para vocês como funciona esse sistema. Eu vou disponibilizar para vocês um link onde vocês vão entrar direto no site do INSS, certo? No site já onde fica lá o sistema de CAT, porque a CAT ela é preenchida através desse site, certo? Do INSS. E automaticamente quando você abre a CAT, ele já registra no sistema interno do INSS, da Previdência Social, a abertura daquela CAT, tá bom? Que fica em 4 vias, tá bom? A gente vai chegando devagarzinho nisso aí. Eu também vou disponibilizar um formulário à parte para que vocês leiam e vejam como é o formulário da CAT, porque no sistema do INSS você não pode brincar e preencher CAT não, porque a partir do momento que você abre, você vai só ver lá, certo? Mas se você começar a digitar, então ela vai gerar já o protocolo e vai abrir uma CAT. Então vocês não vão fazer isso. Mas eu vou disponibilizar o formulário avulso, certo? Para que vocês vejam e já entendam como é o sistema de preenchimento do formulário. E eu vou pedir que vocês preencham, criem um caso fictício, criem um afastamento fictício e preencham o formulário da CAT em casa, tá bom? Lembrando que é regra da escola, nenhuma atividade vai ser entregue agora, só quando a gente voltar às aulas presenciais. E nessa disciplina, certo? Eu ainda tenho mais aulas, vou passar outra atividade. 3 atividades, como eu passei a ficha de EPI, vou passar da CAT e terá outra que vou somar e vou dar a nota da disciplina, tá bom? Então, gente, a CAT também ela é aberta em caso de morte. Meu amigo, o trabalhador morreu, tem que abrir a CAT? Com certeza, meu amigo. De imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição do INSS, certo? Deverá preencher automaticamente a CAT em caso de morte. Lá, quando você abrir o sistema do INSS que você vê, vai ter lá CAT inicial, CAT isso, CAT aquilo, CAT de reabertura, CAT por morte. É a comunicação da morte daquele trabalhador por acidente de trabalho. É por isso que a CAT é um documento temido por muitas empresas que não têm gestão de segurança do trabalho, né?
espremem demais esse documento. E por empresas que têm, elas abrem, certo? E o governo federal adora a CAT, porque a CAT é quem vai dar para ela dinheiro. Eu não sei se eu falei para vocês já do FAP, do fator acidentário previdenciário. Esse fator incide em cima da folha de pagamento da empresa, eu já falei isso para vocês várias vezes em aula, não é? Onde a empresa paga alíquotas percentuais por justamente o aparecimento dessas CAT no sistema. Porque quando se abre a CAT, significa dizer que a empresa ela não está investindo em segurança do trabalho. E se ela não está investindo, ela está descumprindo normas, né? Preceitos e normas também no INSS. Então o INSS quer o seu. Aí ninguém fala de FAP. E o dinheirinho do FAP, ele entra para o governo federal. A alíquota varia de 0,1% a 0,3% em cima da folha de pagamento da empresa e pela quantidade percentual de CATs emitidas por aquela empresa. Então imagine empresas que a gente tem aqui no estado da Paraíba com 8 mil funcionários. Imagina aí quanto é o FAP dela. Imagina de quanto dinheiro vai para o governo federal, né? Então isso é um sistema de registro. E por isso que a CAT não foi, de forma nenhuma, instrumento para reforma, certo? Então, gente, lembre-se, a comunicação de acidente do trabalho, a CAT, certo? Está prevista também na CLT, no artigo 169 da lei, da consolidação da lei do trabalho. Então, meu amigo, ela está na nossa Constituição Federal também, certo? Quem emite a CAT? Olha, gente, eu vou frisar isso muito bem para vocês. Um dia desse, eu vi em grupos de SST por aí, no WhatsApp, pessoas ainda dizendo que quem deve preencher a CAT é o médico do trabalho. Não, 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 não. Certo? A CAT, ela pode ser preenchida até pelo próprio acidentado, se ele tiver condições. O médico pode preencher. O que seria ideal era que o médico que atendeu o trabalhador já desse entrada na CAT, mas eles não fazem isso. Emitem um laudo, né? E não tem nada que obrigue-os, porque a lei do INSS poderia obrigá-los, né? Então não tem nada que obrigue-os, então ele vai, o trabalhador sai sem a CAT na mão, certo? O trabalhador, qualquer dependente, certo? Pode preencher, inclusive até o sindicato pode preencher a CAT do trabalhador. É aí que a gente vê que o sindicato também não fazia muito a sua parte, não. Certo? Quantos sindicatos aí vão atrás de acidente de trabalho e preenche a CAT se ninguém preencheu? Não é? Então essas questões ficam em lacunas abertas de atuações de certos órgãos que se diz defensores do trabalhador. Certo? Então, além da família, além do trabalhador, além do sindicato, a obrigação legal é da empresa. E a empresa, o que é que ela vai fazer? Ela vai nomear, porque o patrão não vai sentar lá no birô dele e vai dizer, eu vou preencher a CAT. Ele vai nomear aquela pessoa que tem o conhecimento. Se tem o SESMIT pode fazer, qualquer um do SESMIT. Não só o técnico, o engenheiro, o médico, e o enfermeiro e o técnico de enfermagem podem preencher. Não havendo SESMIT, o RH pode preencher. Certo? O RH pode preencher. Então, na minha concepção, a CAT ela tem que vir primeiro para o RH. Certo? O RH repassa para o SESMIT, para que o SESMIT tome, certo? E faça esse trabalho. Mas se não tiver, o RH tem que fazer. Entendeu? Não pode ficar sem preencher, porque vai incidir a multa. E o trabalhador lá vai ficar descoberto. Ele não vai ter o auxílio doença, ele não vai ter o auxílio acidente, entendeu? Fica no regime comum. Então, esse artigo, certo, 22, ele diz que qualquer um pode preencher a CAT. Não precisa ser fulano, nem ciclano, nem beltrano. Certo? Lembrando, certo? Que a CAT tem que ser preenchida até o primeiro dia útil do fato do acidente. Não esqueçam disso, certo? Aí você pode perguntar a mim, professor, e se a empresa se negar a preencher a CAT, o que é que eu faço? Ó, pessoal, a gente também tem uma ideia boa. Tem uns órgãos aí de assistência e referência ao trabalhador, Sereste, que ele pode fazer isso aí. Você pode orientar um trabalhador
a pedir ao Sereste que preencha a CAT dele, certo? Se a empresa se negou e ele não vai receber, porque lembre-se bem, se ele não der entrada, se o atestado for acima de 30 dias e não tiver nem a CAT preenchida no INSS, até os 15 dias a empresa ainda vai pagar. Depois de 15 dias, quem é que vai pagar? Se não foi feito o procedimento, se não foi dada entrada com a CAT no acidente daquele trabalhador. Ele vai para o regime comum. E o regime comum, meu filho, é haver navios. Entendeu? Por isso que ele pode sim pedir a um centro de saúde de referência que vocês estão vendo aí com a professora e o professor Gervásio e a professora Angélica, que faça esse trabalho. É o centro de ajuda, de referência, certo? Em saúde do trabalhador. Ele pode auxiliar, certo? Ele estando com atestado médico, tranquilo. O atestado médico é um dos pontos principais para preenchimento da CAT. Vocês vão ver lá no formuláriozinho que o atestado médico é um dos pontos principais, tá bom? Não esqueçam disso. Para se preencher a CAT também, meu amiguinho, tem que ter a documentação do trabalhador, identidade, CPF, comprovante de residência. Então, dentro do formulário, quando você vai visualizando ele, você vai entendendo por quê. Porque ele pede, certo? E não esqueça, quando entra no sistema que abre, já resiste a CAT. Então, tem que ser preenchida corretamente, certo? Aí você me diz, professor, e o acidente de trajeto? Bom, a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula, certo? Só dando um breve, a gente volta a ter o acidente de trajeto, né? Vocês sabem que a gente tem e foi regulamentado novamente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o acidente de trajeto na nossa próxima segunda aula. Tá bom, meus queridos? Quero mandar um abraço para vocês, dizer que estou muito feliz de estar sempre conversando com vocês pelas nossas videoaulas. Aproveitem, certo? Estudem e se mantenham na quarentena. Cuidado com o Covid-19. Um grande abraço para vocês e uma boa noite.